Em algum momento da vida, você parou de ser a pessoa que age e virou a pessoa que calcula. Calcula o que dizer antes de falar. Calcula como vai ser interpretado antes de agir. Calcula o quanto de si mesmo pode mostrar sem correr o risco de perder a aprovação de alguém. E o mais perturbador é que esse processo não aconteceu de uma vez. Foi tão lento, tão gradual, tão disfarçado de sensatez e maturidade, que você nem percebeu quando cruzou a linha. Quando parou de viver a própria vida e começou a administrar a imagem que os outros têm de você, você chamou de humildade o hábito de diminuir a própria presença. Chamou de prudência o medo de se posicionar. Chamou de gentileza a incapacidade de dizer não. E assim, sem nunca ter tomado uma decisão consciente de se apagar, foi construindo uma versão de si mesmo, feita quase inteiramente para caber nas expectativas alheias. Uma versão funcional, apresentável, aprovada, mas estranhamente vazia por dentro. Existe uma diferença fundamental entre ser aceito e ser conhecido. A maioria das pessoas busca a primeira coisa e nunca chega na segunda, porque ser aceito exige adaptação. Ser conhecido exige exposição. E exposição, para quem aprendeu que partes de si mesmo são perigosas de mostrar, parece um risco imenso. Então você fica no meio termo. Mostra o suficiente para ser aprovado. Esconde o suficiente para se sentir seguro. E chama isso de equilíbrio, quando na prática é apenas uma forma mais sofisticada de se esconder. É por isso que tantas pessoas sentem aquela inquietação que não sabe nomear. Uma sensação de vazio que persiste mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você trabalhou, evitou conflitos, foi cuidadoso com as relações, cumpriu o que esperavam de você. E ainda assim, algo não fecha. Como se a vida estivesse sendo vivida por alguém que usa o seu nome, mas não é completamente você. A mente humana tem uma habilidade notável de transformar mecanismos de defesa em traços de personalidade. O que começa como uma resposta ao ambiente vai se tornando, aos poucos, o jeito que você acredita ser. O medo de se expor vira introversão. A dificuldade de impor limites vira flexibilidade. A necessidade constante de aprovação vira sociabilidade. E ninguém questiona, porque de fora parece normal. De dentro, no entanto, existe uma pressão constante que nunca some completamente. Carl Jung descreveu isso com uma clareza que ainda hoje incomoda. Ele chamou de persona a máscara social que cada pessoa desenvolve para navegar o mundo. Uma adaptação necessária, natural, inevitável. O problema, segundo Jung, não está em ter uma persona. Está em quando você passa a acreditar que ela é tudo que existe. Quando a máscara e o rosto se tornam indistinguíveis. Quando você para de saber o que escolheria se não estivesse preocupado em ser aprovado. Desde a infância, o mecanismo funciona assim. Você recebe aprovação quando obedece, quando não gera conflito, quando encaixa no que esperam. E quando age de forma autêntica, com emoções intensas, opiniões diferentes, escolhas que fogem do roteiro, vem a rejeição, a crítica, o afastamento. O cérebro registra isso como dado de sobrevivência. Para continuar pertencendo, é melhor esconder. Para não ser abandonado, é melhor se adaptar. E com o tempo, isso deixa de ser estratégia e vira identidade. Antes de expressar uma ideia, você já calculou como vai ser recebida. Antes de estabelecer um limite, já imaginou quem vai se incomodar. Antes de iniciar algo novo, já buscou validação suficiente para se sentir no direito de tentar. Sua confiança não nasce mais das suas próprias convicções. Ela depende da reação de quem está ao redor. E essa dependência invisível
é o núcleo de tudo. Você acredita que está tomando decisões livres, mas muitas delas continuam sendo negociadas silenciosamente com o medo da desaprovação. Sua vida parece avançar por fora, enquanto por dentro permanece presa no mesmo ponto de origem. A necessidade de pedir permissão para existir de forma autêntica. O que ninguém te avisa é que tudo aquilo que você insiste em esconder não desaparece. Muda de endereço dentro de você. A coragem que nunca foi expressa se converte em arrependimento. A indignação que foi engolida repetidamente se transforma em ressentimento. Os desejos constantemente adiados viram uma sensação permanente de que algo importante ficou para trás. É por isso que certas pessoas ficam nitidamente incomodadas quando veem alguém vivendo com autenticidade. Não é exatamente inveja no sentido que o termo costuma ter. É o desconforto de enxergar no outro uma liberdade que elas mesmas renunciaram em algum ponto do caminho. Cada pessoa que tem coragem de ocupar o próprio espaço acaba revelando, sem intenção, o tamanho das concessões que os outros fizeram ao longo da vida. E esse espelho é difícil de encarar. O medo da rejeição raramente aparece de forma direta. Ele se disfarça. Aparece como gentileza excessiva quando alguém evita dizer o que pensa para não gerar desconforto. Como dificuldade de dizer não quando qualquer recusa parece uma ameaça ao vínculo. Como a necessidade compulsiva de explicar cada decisão. Como se suas escolhas precisassem ser aprovadas por um júri invisível antes de serem executadas. E o mais cruel é que esse mecanismo se autoalimenta. Quanto mais você cede, mais se distancia do que realmente sente. Quanto mais se distancia do que sente, menos confia em si mesmo para tomar decisões. E quanto menos confia em si mesmo, mais depende da aprovação externa para se sentir seguro. Um ciclo silencioso que pode durar anos sem que ninguém ao redor perceba e sem que você mesmo consiga nomear claramente o que está acontecendo. Existe um ponto nesse processo em que a máscara deixa de ser proteção e passa a ser administração. Você não está mais apenas se adaptando ao ambiente. Está gerenciando ativamente como é percebido, escolhendo o que revelar com cuidado cirúrgico, calibrando o tom conforme a reação do outro, ajustando a intensidade do que sente para não parecer exagerado ou difícil. Por fora, isso costuma parecer equilíbrio emocional, maturidade, controle. As pessoas ao redor frequentemente elogiam exatamente isso. Você é tão tranquilo, nunca perde a compostura, sempre sabe o que dizer. Mas por dentro, o que está acontecendo é outra coisa. É o desgaste contínuo de sustentar uma versão de si mesmo que precisa estar sempre ajustada, sempre calibrada, sempre evitando decepcionar alguém. Esse cansaço tem uma característica específica. Ele não é resolvido com descanso. Você pode passar um fim de semana inteiro sem fazer nada e acordar na segunda-feira com a mesma sensação de esgotamento. Porque não é o corpo que está exausto, é a quantidade de energia que vai, todos os dias, para a tarefa invisível de ser quem os outros precisam que você seja. E aqui está o detalhe que a maioria nunca para examinar. Sustentar uma identidade construída para agradar não é apenas emocionalmente desgastante. É uma forma de autotraição que acontece em doses tão pequenas, tão frequentes, tão normalizadas, que quase nunca é reconhecida como traição. Parece apenas o jeito que as coisas funcionam. Parece apenas ser uma pessoa razoável, adaptável, socialmente competente. Mas existe uma diferença enorme entre ser adaptável por escolha e ser adaptável por medo. Na primeira situação, você ajusta porque quer. Na segunda, você ajusta porque não sabe mais como não fazer isso.
processo de acreditar genuinamente em si mesmo não começa quando o medo desaparece. Começa quando você percebe que muitas das dúvidas que carrega não nasceram dentro de você. Foram implantadas por experiências, relações e ambientes que ensinaram que existir de forma autêntica tinha um custo alto demais, e que reduzir quem você é para caber no que esperam de você era a maneira mais segura de continuar pertencendo. Reconhecer isso é incômodo. É muito mais confortável acreditar que o problema é falta de coragem, falta de disciplina, falta de autoconfiança. Essas explicações têm a solução simples. Precisa trabalhar mais nisso, desenvolver mais aquilo, praticar mais isso. Mas quando você percebe que o problema não é o que falta em você, mas o que foi sistematicamente silenciado dentro de você, a conversa muda completamente. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa parar de se afastar de quem já é. E essa distinção, apesar de parecer sutil, altera tudo. Porque deixa de ser uma jornada de acumulação, de mais confiança, mais coragem, mais força, e passa a ser um processo de remoção, de afastar aquilo que foi construído para agradar, de identificar onde você está cedendo além do necessário, de perceber em quais situações a sua voz some antes mesmo de você decidir silenciá-la. A verdadeira autoconfiança não nasce quando todos aprovam suas escolhas. Ela começa no instante em que você para de precisar dessa aprovação para dar o próximo passo. E essa mudança não vem com um clique, vem com repetição. Com cada momento em que você escolhe agir a partir do que acredita, mesmo quando ninguém ao redor concorda. Com cada limite que você estabelece, sem se sentir obrigado a justificá-lo em seguida. Com cada decisão que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. À medida que esse processo avança, algo muda nas relações. Pessoas que estavam acostumadas com a sua disponibilidade irrestrita podem interpretar seus limites como frieza. Quem se beneficiava da sua insegurança pode enxergar a sua firmeza como arrogância. Quem dependia da sua concordância pode reagir com estranheza quando você começa a discordar. Isso não é sinal de que você errou. É sinal de que algo real está acontecendo. Toda transformação altera o equilíbrio das dinâmicas ao redor. Quando você para de ocupar o papel que sempre desempenhou, obriga os outros a se reposicionarem também. E nem todos estão dispostos a fazer isso. Algumas relações vão enfraquecer. Não por conflito, não por traição, mas por incompatibilidade. O espaço que existia entre vocês era preenchido pela versão sua que cedia, concordava e se ajustava. Quando essa versão começa a recuar, o espaço aparece. E nem todo mundo sabe o que fazer com esse espaço. Isso pode doer, especialmente quando se trata de relações antigas, de vínculos que pareciam sólidos. Mas existe uma pergunta honesta que merece ser feita. Esses vínculos eram sólidos por quê? Pela conexão real que existia entre você e essa pessoa, ou pela versão de você que essa pessoa precisava que existisse? Porque conexões que dependem da sua autotraição para sobreviver não são vínculos, são arranjos. E arranjos não sustentam uma vida inteira sem um custo muito alto para um dos lados. Existe uma frase que parece simples, mas carrega um peso considerável. A aprovação dos outros pode trazer conforto por alguns instantes, mas somente o respeito por si mesmo é capaz de sustentar uma existência inteira. O conforto da aprovação é real. Ninguém está dizendo que não é. Quando alguém valida suas escolhas, quando um grupo te acolhe, quando você percebe que agradou, existe um alívio genuíno. O problema não está em sentir isso. O problema está em construir toda a sua vida ao redor dessa sensação, em tomar decisões, escolher caminhos
e definir prioridades com base no que vai gerar mais aprovação, e não no que está alinhado com o que você realmente acredita. Porque a aprovação é inconstante. O que te aplaude hoje pode criticar amanhã. O grupo que te acolhe pode mudar de opinião. E quando sua estabilidade interna depende de algo externo e variável assim, você está essencialmente construindo em areia. Cada vez que a maré muda, tudo balança. O respeito por si mesmo, por outro lado, não depende de audiência. Ele existe mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando a decisão que você tomou não é compreendida por ninguém ao redor. Mesmo quando o caminho que você escolheu não é o que esperavam de você. Ele existe porque vem de uma coerência interna que não precisa de validação externa para se sustentar. E é exatamente essa coerência que transforma a autoconfiança em algo real, e não apenas em mais uma performance. Talvez a reflexão mais honesta que esse tema exige seja esta: se ninguém pudesse te julgar, quais decisões da sua vida mudariam a partir de hoje? Não é uma pergunta retórica, é uma ferramenta de diagnóstico. A distância entre o que você escolheria sem julgamento e o que você está de fato escolhendo agora é o tamanho exato do espaço que o medo da desaprovação ocupa na sua vida. Algumas pessoas percebem que mudariam pouca coisa, que as escolhas que fazem estão genuinamente alinhadas com o que acreditam e que a aprovação dos outros é bem-vinda, mas não determinante. Esse é um lugar de real liberdade. Outras percebem que quase tudo mudaria, que a vida que estão vivendo foi construída em grande parte para corresponder ao que outros esperam, e que debaixo de toda essa correspondência existe uma versão delas mesmas que mal teve espaço para respirar. Qualquer que seja a resposta, ela não é motivo de julgamento. É ponto de partida. Porque o processo de acreditar em si mesmo não começa com uma grande virada. Começa com o momento em que você para de fingir que não está vendo o que está vendo, que não está sentindo o que está sentindo, que tudo está bem quando claramente algo está pedindo atenção. Começa com honestidade, não com os outros, consigo mesmo. E talvez seja exatamente isso o que está faltando. Não coragem, não confiança, não mais força de vontade. Apenas a disposição de parar de se enganar sobre o tamanho do espaço que você ocupa na própria vida. E começar, mesmo que devagar, mesmo que com desconforto, a ocupar esse espaço de verdade. Porque nenhuma vida pode ser construída inteiramente para satisfazer expectativas que nunca serão suas. E a maior liberdade que existe não é a de fazer o que quiser sem consequências. É a de deixar de pedir permissão para ser quem você já é.